Primeiro que me pegou no contrapé. Eu imaginava que eles estavam, embora dissesse que o problema era o ataque, mas o problema do primeiro jogo aqui, contra o Audax aqui, foi a defesa, que tomou uns gols, me deixaram órfão. Aquele primeiro... O segundo foi muito bonito do Audax, não tem muito bem trabalhado. Agora, aquele primeiro ficou todo mundo órfão, inclusive o torcedor. Então, eu acho que, como eu conversei com vocês antes da gente começar o programa, eu acho que o São Paulo fez uma grande contratação só pela hora de voo que ele já tem de futebol brasileiro. Por isso que eu acho que o São Paulo fez um grande negócio. E acho que ele resolve o problema lá na frente. Agora precisa cuidar, precisa acertar com carinho a defesa do São Paulo. Aí entra o Jusilei, né? Baita contratação. A contratação do São Paulo foi tão bombástica quanto a do Borja. Aqui a diferença é que a do Borja eu não acho que era uma coisa impossível. A do Lucas Prato eu achava que era impossível, porque o Atlético nunca quis vender, ele falou que não ia sair. Então, para mim, foi impossível. Vamos ver aí, senhor, mas você vai falar? Vamos só mostrar o Lucas Prato com o Daniel Nepomuceno, presidente do Galo. Vamos ver. Obviamente todo mundo estava esperando uma proposta de Europa, mas infelizmente não chegou e chegou uma proposta de um clube muito bom aqui de Brasil, então a gente está na negociação e eu só quero agradecer ao respeito que eu sempre senti por parte de Daniel, por parte de meus companheiros. Acho que também é um momento em que o elenco está muito forte, sobretudo no ataque, então acho que também hoje não vai sentir muito a saída não esportivo minha, como talvez os primeiros 2 anos que eu aceitei não ser negociado, quando Daniel falou para mim que não me queria negociar. Sabem que eu não falo de valor, mas já antecipo que é a segunda maior venda do clube. Não tem como negar, principalmente que é um pedido do próprio jogador, já tinha sido colocado de maneira muito transparente essa transferência, e até ele merece o respeito, porque das outras vezes foi muito claro que ele recusaria as propostas que viriam melhores para ele. Eu tinha pedido para ficar, para a torcida dele mais um tempo, para a diretoria dele mais um tempo. Aí o Daniel Nepomuceno explicando a saída do Lucas Prato, mas também é bom lembrar, o torcedor do Galo está chateado e com razão, claro. Mas olha, o Atlético Mineiro vendeu o Lucas Prato, mas tem o Fred, hein? Não vou entrar aqui no mérito, mas também não é que tá o Zé Mané, não. Não vendeu o Fred. Tem uma participação, se tiver tá o Fred. negócio. A dupla de ataque do Atlético Mineiro é Robinho e Fred. Vamos ouvir agora o Roger, treinador do Galo, o que ele falou a respeito do Lucas Prato ontem, depois da vitória do Galo 2-0 no Joinville. Vamos ver. Vamos lá. Roger. Se a gente quiser pensar num Robinho como um jogador de frente, eu tenho o Robinho e também posso tê-lo como um jogador à frente, como único referência, e que em alguns momentos ele jogou e jogou bem o ano passado. Então para frente não é o problema. A nossa questão hoje maior é a busca desse equilíbrio entre defender bem e atacar. Tá aí o Roger falando que dá pra frente não é problema, é problema. Machuca o Fred, você vai ver o tamanho do problema. Mas com relação ainda à transação do Prato, o Atlético ele permanece com 50% do jogador, cara. Mas não adianta nada. Bom, claro, Finos males ou menor, tá? Mas é o que o Pascoal falou. Ele só não possui o jogador. Machuca o Fred, e aí? Vai jogar o He-Man? Eu não acho que o He-Man é um mau jogador. Não acho. Já disse isso aqui várias vezes. Mas há uma diferença Mas pro Prato, uma diferença dele pro Prato e pro Fred é muito grande. Você muito tem grande. Um time que você vê uma escalação e fala, agora você vê uma escalação e fala, normal. Imagina agora o time que vai jogar contra o São Paulo, vê Lucas Prato de centroavante. O zagueiro não dorme. Ô, Pascoal, o Luquinha Moraes manda uma pergunta aqui no tweet. É verdade essa história do Maxwell do Paris Saint-Germain estaria vindo para resolver o problema da lateral esquerda do São Paulo? O Maxwell é um jogador veterano. Ele é titular da equipe do Paris Saint-Germain, mas ele já é um jogador que está no final da carreira, né? Já está na Eu acho que esse Júnior Tavares que jogou ontem, gente... Eu não acho. Eu acho que o São Paulo vai jogar dinheiro fora, hein? Eu também acho. Esse moleque joga bola, hein? Pascoal, checa com as tuas fontes o Maxwell Você do me dá Paris dor de Saint-Germain. cabeça. Ô, Benja... Eu não te dou dor de cabeça, eu te dou trabalho. Aqui é trabalho.
A gente está recebendo aqui uns tweets e tal. A pergunta que se faz hoje no estado de São Paulo, na capital paulista, é quem é o time, qual time que tem o melhor ataque do Brasil. Daqui a pouco isso. Não? Pera aí, caramba. Pera aí. Essa enquete. Diego Bertozzi ao vivo de Belo Horizonte para falar aí sobre a despedida do Lucas Prato. A torcida do Galo tá triste? O Diego Bertozzi olha e fala, não, tem o Fred, tudo bem. Não, tá triste, né, Benja? Boa tarde a todos, amigos do Fox Sports Rádio. Mas eu não vi e não li nenhuma mensagem, nenhuma manifestação de ingratidão do Lucas Prato com o Atlético. Pelo contrário, assim, há algumas reclamações a respeito da decisão da diretoria em vender o jogador. Mas o Lucas Prato, ele mesmo já havia recusado outras propostas, como o próprio Daniel Nepomuceno colocou na entrevista coletiva de ontem, e ele sai no momento em que ele não tinha a garantia de que seria titular no Atlético. E foi uma situação mesmo que, depois do fechamento da janela europeia, a diretoria do Galo e o próprio jogador não estavam mais esperando essa proposta. Inclusive, o Lucas Prato deixou isso claro, até que chegou uma possibilidade boa para o jogador e também para o clube, né? Então, o São Paulo vai pagar 6 milhões e 200 mil euros por 50% dos direitos do Prato. O Atlético fica com 50%. Havia uma divergência que, inclusive, foi esclarecida na manhã de hoje pela assessoria do Atlético. Nós fizemos esse questionamento, porque o Vélez poderia ter 20% dos direitos e os outros patrocinadores 10%. Não, o Vélez tem direito a um percentual, e os patrocinadores também, sobre uma venda futura, que foi o que aconteceu agora. Então, e outra, esse percentual, esses 20% que o Vélez vai ter direito, não é sobre o valor total da transação com o São Paulo, mas sim pelo lucro que o Atlético teve. Então, se o Atlético comprou o Lucas Prato, vamos colocar aí, por 3 milhões e 200 mil euros, 2 anos atrás, e agora vendeu 50% por 6 milhões e 200, o lucro do Galo é de 3 milhões de euros. Portanto, em cima apenas desses 3 milhões de euros, o Vélez vai puxar uma fatia de 20% e não sobre os 6 milhões e 200, que são transação total com o São Paulo, pelo menos por 50% dos direitos do jogador. O que acontece hoje, né? As coisas estão diferentes, né? Você vê, o lucro foi de tanto, o lucro foi de tanto. O lucro tem que ser dentro de campo. O lucro, antigamente não, era... Também. Pera. Mas antigamente... A gente falava, pô, o cara fez 100 gols, o cara fez 500 gols, o cara fez 10 títulos. Jogou 10 Hoje anos a preocupação aqui. não, eu paguei 3, eu vendi por 6. Custo-benefício. Aí quando eu falo de dinheiro, os caras falam que eu só falo de dinheiro. Gente, futebol... Business. Nunca foi tão business como é hoje. Verdade. Não é que é 100% dinheiro, é 101% dinheiro. Tem torcedor que já fala, não, mas olha, pagamos 3, vendemos por 6, tá bom. Não! Saiu o Lucas Prato. Então não sou eu que penso em dinheiro. Nos últimos dias, o que se falou mais do São Paulo? Futebol é dinheiro. Nos últimos dias, o que se falou mais sobre o São Paulo? O São Paulo é o melhor clube que melhor vende. Então. É o que mais ganha dinheiro na venda. Há uns anos atrás a gente falou, São Paulo é o time que mais ganha título. Agora não, pô, São Paulo vende bem pra caramba. Por quê? Porque é dinheiro. Aí eu falo isso, você só pensa dinheiro. Não, futebol é dinheiro, Pascoal. Aí, O futebol é negócio, o futebol também é business. Não, futebol só é business. Também é. Não. Porque você tem que ter resultado esportivo. Nem sempre. Claro que sim, Benjamin. Hoje, como é que você não vai buscar o vou gol explicar esportivo? porque nem sempre. Na época que o Edu jogava, os caras jogavam, a Ferroviária, o São Bento, esses caras entravam em campo para tentar ganhar um título. Hoje não. É para meter 2 moleques, para quando jogar contra time grande na televisão, tentar vender. Então não é não. Você tem meia dúzia de time que preocupa com o título. O resto não. É dinheiro. E a conversa universitária, assim, é a nossa grande chance hoje jogar contra o time grande e aparecer
pra gente ir pra lá. Essa é a grande... Por isso é que o Potker chorou. Mas é exatamente isso. Por isso que você viu Também. o Potker Mas, cara, chorando. quanto mais a gente faz de dinheiro, mais o romantismo é deixado de lado. Mas que romantismo? Na verdade, lógico que é, Benjamin. Hoje, futebol, romantismo. como você bem disse, é business. Aquele negócio que o Edu tinha de antigamente bater no escudo e beijar o escudo do clube. Hoje, se o cara fizer, é falsidade, cara. É falsidade. Mas eu falo isso faz tempo. Futebol, o futebol... Perdeu o romantismo. O mais legal do futebol era o romantismo. O futebol é paixão pra quem tá sentado na arquibancada. Não é. Antigamente, pro jogador também era. Era ou não era, Edu? Dá pra você ter uma ideia. falando O São Paulo hoje... contratou o Jusilei, tá fazendo exame médico, contratou o Lucas Prato. Pro jogo de final de semana, já vendeu mais de 30 mil ingressos pro Morumbi. É isso. E exemplo disso, não, Pascoal? mas o domingo já tinha vendido, porque domingo tem o Rogério Ceni no estreia do Morumbi. Rogério no Morumbi. Não, mas imagina, Rogério Ceni e 2 jogadores. É o famoso plus. Desse naipe. Ô, Plus. Ele gostou da palavra. Boa. Ô, Bertozzi, agora a próxima. Sai protagonista, sai bufaria, agora Plus. Ô, Bertozzi, o Lucas Prato chega hoje à tarde aqui em São Paulo? Isso, chega hoje, eu estou em contato direto com uma pessoa que está com o Prato nesse momento. A previsão era do avião, é um avião particular, sair às 2 da tarde aqui de Belo Horizonte, então já está um pouco atrasado. Esse avião vai chegar, vai pousar no Campo de Marte, em São Paulo, e depois vai seguir para Congonhas, mas aí é um voo particular, é para atender uma outra demanda, um outro cliente. Então o Lucas Prato, a expectativa é que ele chegue na tarde de hoje no Campo de Marte e saia pela portaria principal do Campo de Marte, no aeroporto aí de São Paulo, mas ele ainda está em Belo Horizonte. A informação que eu tenho de momento é essa. Agora, uma situação interessante, levantando inclusive as informações do Prato, o que ele conquistou em 2 anos no Atlético, né, Benjamin? Em 107 jogos foram 42 gols marcados. Títulos, um Campeonato Mineiro em 2015 e a Florida Cup no ano passado. Mas é impressionante a liga que deu a química do Lucas Prato com a torcida do Atlético. Embora não tenha tido títulos tão expressivos, pelo faro de gol e principalmente pela postura de entrega em campo, de voltar até a defesa, de jogar para recuperar a bola, ele conquistou a torcida do Atlético, inclusive muitas manifestações desejando boa sorte ao Urso. Olha, tem uma mensagem aqui do Twitter, eu pediria palmas antes de eu ler. Você não. Não, aplaudo. Não aplaude, não. Eu adoro o Edgard, eu adoro. Mas você falou do Pascoal, falou da gente. Prossiga. Nós somos um time. Agora? Meu? Que diz? Edgard, porque os nossos telespectadores, eles têm argumentos. E aqui eu leio o tweet também. Porque os caras aqui não são, ninguém é dono da verdade aqui. Claro. O Edu Marangol falou, chegamos, somos dono da verdade. Não, Edu. O 13 Galo Tube fala aqui, ele põe entre aspas, né, que diz humano. Se o Fred se machucar, aí, Pascoal, e se o Prato se machucar? O São Paulo tem quem? Não faz sentido essas suas suposições. Eu só queria dizer para ele, ele foi 13 Galo Tube. 13 Galo Tube. O que foi perguntado é, para o Atlético Mineiro, ficou o Fred, e se ele se machucar? Olha a diferença que tem entre o jogador que sai e o jogador que entra. Se o Lucas Prato estivesse no Atlético Mineiro, saiu o Fred e entraria o Lucas Prato, ninguém ia perceber. Aliás, na minha escalação seria ao contrário. A minha também. Sairia o Lucas Prato. Se o Prato se machucar ou receber uma carteira, entraria o Fred. Na minha também. Dependendo do Fred. Que foi, Bertozzi? Na minha também. O Prato seria eu acho a maioria. O Fred é só jogador de clube, Edu? Porque botou a amarela da branca, o esquema não era bom pra ele? Eu acho que naquela época até que ele teve bem na seleção, não teve mal não. Agora acho que a fase dele já passou, ele passa a ser mais jogador de clube. Né? Olha aqui, Diego Bertozzi, vamos ver então aí, Bertozzi, os gols do Galo ontem. O Fred fez gol. De pênalti. Gol é gol, amigo. Gol é gol. O Fred fez gol. O Otero também fez, né? Nossa, hein? O gol do Você tinha que falar do Otero. O pessoal tinha que sair do estádio e comprar de novo ingresso. Tá aí. Foi pênalti, claro, do Marangol? Sim. Pênalti. Opa. Esse time do Joinville só molecada, né? Moleque de 16 anos. Olha lá, e o Fred foi lá, categoria 1-0. E aí sim, então vem de novo lá no cantinho. O que ele gritou ali? Não precisamos do Prato. No cantinho. Aí vem o golaço do Otero.